Na madrugada da última quarta-feira, os eleitores dos Estados Unidos, especificamente os delegados dos distritos, surpreenderam o mundo ao elegerem Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos da América. A vitória inesperada de Trump certamente terá reflexo na economia mundial, inclusive aqui no Brasil. E é para falar mais sobre o assunto que eu converso agora ao vivo no quadro Momento da Economia com o economista e parceiro da TV Record, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é sempre um imenso prazer, Antônio. O que tem a ver a vitória do Trump com o Brasil? Tem tudo a ver, né, Antônio? Você vê que a economia americana, ela predomina, principalmente nos países emergentes. E aí você tem que se preocupar porque já existe um caminho a ser trilhado pelos países que estão em pleno desenvolvimento. E a questão da economia americana, ela se torna importante para todo o resto do mundo. Por exemplo, se a gente for olhar para o mercado cambial, é o mercado flutuante. Por exemplo, ontem, o mercado especulativo. Ontem, na data de ontem, o dólar subiu 5%. Chegou aí, abriu e chegou a fechar aí a 3,36. A última alta do dólar, por exemplo, ocorreu no dia 27 de junho deste ano, onde o dólar chegou a 3,37. Aí nós temos dois fatores. Os fatores internos também acabam influenciando numa alta do dólar, mas no momento a bola da vez é o Donald Trump em relação a esse mercado. Até porque, o que preocupa quando a gente fala de mercado cambial? Nós falamos de investidores. O investidor, ele põe dinheiro na economia ou ele tira dinheiro da economia, dependendo do ponto de vista. A questão principal do Donald Trump é a questão do protecionalismo. Ele é protecionalista, ou seja, ele fala muito em proteção ao mercado interno, ao mercado americano. Pois é, aí a gente não pode esquecer que o agronegócio mato-grossense é concorrente dos produtos norte-americanos. Isso é uma reflexão que tem que ser feita e uma estratégia tem que ser montada a partir de agora. E se tratando de balança comercial, questão de importação e exportação, é tão importante porque hoje a economia brasileira e a exportação brasileira representa 20% do volume total exportado para os Estados Unidos, hoje representa 20%. E aí você tem a seguinte forma, o que sai exportado do Brasil para os Estados Unidos, ele sai com valor agregado, produtos manufaturados. É diferente da China, que é o maior comprador do mercado brasileiro, mas é commodities, apenas commodities, não tem valor agregado. E o governo brasileiro já vinha trabalhando a questão de ampliar a relação de mercado com os Estados Unidos. Pois é, isso foi anunciado quando o Michel Temer se tornou presidente, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, falou sobre isso. Só que semana passada teve aquele encontro com os países de língua portuguesa e também com Portugal, e aí o governo Temer já fala assim, Portugal é a nossa porta de entrada agora para a União Europeia. Quer dizer, o governo brasileiro já percebeu que poderia Trump ganhar a eleição dos Estados Unidos e com esse discurso dele de proteger a economia norte-americana, a gente não poderia ter tantos negócios com os Estados Unidos? O Temer ele já havia também sinalizado aí para os ministros, aí entra até o ministro da Agricultura hoje, o Blairo, de ampliar mercados. Então já vem desenvolvendo um trabalho ampliado com a Rússia, com a Inglaterra, com o Reino Unido. Eu acho que esse é o caminho mesmo, não ficar dependente apenas de uma ou duas potências para você ser parceiro de relação de exportação ou de importação. Já que o senhor tocou no assunto aí do ministro Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não podemos esquecer que esse ano a grande notícia que foi dada é que os Estados Unidos voltaria a comprar carne bovina mato-grossense. Isso no governo Obama ainda, Barack Obama. Como que fica esse compromisso? Será que Donald Trump vai manter esse compromisso da compra da carne bovina mato-grossense? Segundo os analistas e as pessoas mais próximas de Donald Trump, diz que todos os contratos, todas as parcerias vão ser revistas. Então, como ele trabalha muito a questão do super paizão dos Estados Unidos, né, a proteção demais pode ser radical e pode atrapalhar. Isso vai ser revisto. Agora, a gente não tem como uma análise mais minuciosa, é o seguinte, isso vai ser mantido ou isso vai ser revisto. Do ponto de vista, não deve ser uma coisa totalmente destrutiva, mas alguma coisa deve vir aí para poder inibir um pouco aí esse negócio. Agora, na área de recurso energético, a gente não pode esquecer do interesse dos Estados Unidos nos recursos minerais do mundo, principalmente do petróleo, no Oriente Médio e no restante do planeta.
Não podemos esquecer da crise na Venezuela, que também é produtora de petróleo, e temos o Brasil com o pré-sal e crise aí pós-petrolão, com a Petrobras sendo desvalorizada nas suas ações e um recurso mineral a ser explorado no Brasil, que é o pré-sal. O que esperar de Donald Trump, considerando também esse contexto aí no recurso minerais e do petróleo? Acaba sendo para os Estados Unidos uma oportunidade maior em relação a esse segmento. Por quê? Porque o Brasil, enfraqueceu muito com a questão do escândalo da Petrobras e todos esses escândalos oriundos dessa cadeia, acabou afetando. Então, como os Estados Unidos ele detém uma maior potência em relação a esse segmento, é óbvio que ele vai, a tendência é explorar um pouco mais. Isso aí é um custo menor, né? Haja visto que o Brasil sempre teve uma boa relação do petróleo com os Estados Unidos, com outros países, mas isso pode afetar mais o mercado brasileiro do que o mercado externo. A gente pode ter crise, uma nova crise no sistema Petrobras, sistema petróleo, por exemplo. E isso já era uma situação que já estava sendo esgotada pelo governo brasileiro como uma saída dessa crise. Agora a gente podemos ter novamente uma regressão dessa crise e demorar um pouco mais para a gente sair dessa situação. Agora vamos falar de uma microeconomia, do interesse até de cidadão brasileiro, um interesse pessoal. Mais do que o sonho americano, o sonho sul-americano, o sonho brasileiro é de conhecer os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, fazer turismo nos Estados Unidos. É possível fazer isso num governo de Donald Trump? O que pode mudar nessa relação? O pessoal, por exemplo, que vai muito para a Disneylândia, gosta de Nova York, o que pode mudar? A preocupação maior de Donald Trump é a questão ainda do protecionalismo, né? Cuidar melhor da América. Então deve ter aí algumas barreiras de restrição mais rigorosa do que já é hoje, do ponto de vista quando era com Obama. Agora, aqueles que tiverem de uma forma legal nos Estados Unidos, principalmente brasileiros que são valorizados, quando você tem aí um currículo valorizado, etc., esses vão ser valorizados, vão ter mais oportunidade na América, principalmente nos Estados Unidos. Agora, aqueles que tiverem de uma forma ilegal, clandestina, a questão de segurança também, ele bate muito duro em proteger a segurança do país. Isso pode ter alguma barreira de restrição, principalmente para o turismo de passeio, né, diferente do turismo de negócio. Turismo de negócio não deve sofrer tanto impacto, né, nessa relação com os Estados Unidos, mas já o turismo de passeio acaba sendo comprometido, até a questão da segurança e a questão de alguma barreira de restrição. Agora, muita coisa, Antônio, vai ser essa incerteza até que ele tome posse. Porque enquanto houver incerteza, há uma fragilidade na economia, principalmente se falando de investidor. O investidor é que detém o mercado, ele põe ou tira do ponto de vista. Nessa situação, ele prefere aguardar. Esperar 20 de janeiro a posse dele. Obrigado, bom fim de semana, até semana que vem. Eu que agradeço, igualmente.